Você limpa a cozinha inteirinha antes de dormir. Passa pano no chão, tampa o açucareiro, tira até a fruteira da mesa. De manhã, encontra uma fila de formigas atravessando o balcão de ponta a ponta, entrando pela fresta da janela, subindo pelo pé da mesa, carregando migalha que você nem sabia que tinha deixado cair. Você já jogou água fervendo no formigueiro do quintal mais de uma vez. Na semana seguinte, ele estava maior. Comprou veneno em pó na farmácia, espalhou em cima da terra do jeito que o vendedor mandou, e as formigas passaram por cima do pó como se fosse areia de praia. E lá no fundo do quintal, debaixo do pé de goiaba, o formigueiro continua, quieto durante o dia e vivo a noite inteira, cavando um túnel novo enquanto você dorme e pensa que ganhou a guerra. Curta se ajudou. Inscreva-se se quer o próximo. Talvez você já tenha até desistido do quintal e mudado a briga para dentro de casa. Botou giz de barreira na porta da cozinha. Espalhou canela em pó no batente da janela porque uma vizinha jurou que funcionava. Comprou daquelas iscas plásticas em formato de casinha, 3 embalagens, colou atrás da pia e embaixo do armário. Por uma semana pareceu que estava resolvendo. Aí a chuva veio ou simplesmente o verão esquentou e a fila voltou, dessa vez passando por um caminho novo, como se as formigas tivessem simplesmente contornado tudo que você fez. Eu sou o seu Joaquim e vou te mostrar a coisa que realmente acaba com um formigueiro. E não é a coisa que você está pensando. Não é veneno de loja. Não é água fervendo. É uma colher de um pó que você provavelmente já tem em casa. E ele não mata a formiga que você está vendo. Ele mata o formigueiro inteiro de um dia para o outro e quase ninguém te conta como. Deixa eu falar uma coisa. E depois eu não toco mais nesse assunto. Eu juntei esses costumes antigos num livro lá em seujoaquim.com. Se você quiser, está lá. Só isso. Agora vamos resolver o seu formigueiro. Primeiro eu preciso te contar porque tudo que você já tentou falhou. Porque enquanto você não entender isso, vai continuar falhando e a culpa não é sua. Você tem lutado contra o inimigo errado. Quando você mata uma formiga com o pé, ou joga água fervendo em cima de um monte de terra, você mata as formigas que estão lá em cima. Bom, mas aquelas formigas nunca foram o problema. Deixa eu te mostrar qual é o problema de verdade. O que você vê no seu quintal, aquele montinho de terra solta com uns buraquinhos, é só o telhado da casa. A casa de verdade fica embaixo e ela é bem mais funda do que a maioria das pessoas imagina. Um vizinho meu, lá perto da roça, resolveu cavar um formigueiro que estava destruindo a horta dele, e o buraco desceu quase 2 metros antes de chegar na câmara onde ficava a rainha. 2 metros de galeria, cheia de corredores que se cruzavam para todo lado, com milhares de formigas trabalhando lá embaixo enquanto ele jogava veneno na entrada de cima, achando que estava resolvendo alguma coisa. A rainha, essa você nunca vê. Ela fica no fundo de tudo, protegida, botando ovo o dia inteiro. E é ela quem repõe cada formiga que você mata na cozinha. Você pode esmagar 100 formigas hoje de manhã. E amanhã vai ter 200. Porque lá embaixo a fábrica nunca parou de funcionar. Meu avô me ensinou essa lição, mas não foi sobre formiga. Foi sobre tiririca. Teve um ano ruim de tiririca tomando conta do pasto de trás, e eu saí com a enxada e cortei tudo que via, rente ao chão, satisfeito comigo mesmo. E disse a ele que o pasto estava limpo. Ele foi comigo até lá e não falou nada por um tempo. Depois se agachou, apontou para o toco cortado e perguntou: "E o bulbo? O que você fez com o bulbo?" E eu não tinha feito nada com o bulbo, porque nem sabia que ele estava ali, escondido embaixo da terra. Cortei só a parte de cima e deixei tudo intacto por baixo, e em um mês o pasto estava com mais tiririca do que antes, porque tiririca cortada volta com raiva. Ele disse uma coisa que eu nunca esqueci: cortar o que se vê parece trabalho, mas não é trabalho, é só arrumação. O trabalho de verdade é chegar na parte que ninguém enxerga. É a mesma coisa com o seu formigueiro.
Jogar água fervendo na entrada é arrumação. Parece que você está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada, porque o bulbo, a rainha, continua lá embaixo trabalhando. E tem outro detalhe que quase todo mundo ignora. Um formigueiro raramente tem uma entrada só. Debaixo daquele montinho que você enxerga, os corredores costumam sair em 2, 3, às vezes 5 lugares diferentes do quintal, escondidos embaixo de uma pedra, atrás do vaso de planta, junto da fundação do muro. Você joga a água fervendo no buraco que vê, e a colônia simplesmente desvia o tráfego pelas outras saídas naquela mesma tarde, como se fosse uma rua fechada por obra. É por isso que a água fervendo parece funcionar por um dia, e depois some o efeito. Você nunca chegou perto da rainha, só bagunçou o trânsito dela por algumas horas. Então, como você chega nela? Você não vai cavar 2 metros de galeria no seu quintal, e nem precisa. Existe um jeito mais simples, e ele funciona porque copia exatamente o que a formiga já faz sozinha. A formiga que você vê andando pela cozinha não está comendo por conta própria e guardando para si. Ela está catando comida e levando para dentro do formigueiro para alimentar as outras, as larvas e a rainha, num sistema de troca de boca a boca que os cientistas chamam de trofalaxia. Cada formiga que sai da colônia é um mensageiro, e é isso que você vai usar contra ela. Antes de misturar qualquer coisa, passa uns 10 minutos observando o caminho. Não precisa ser cientista para isso. Segue a fila com o olho, devagar, sem cutucar nada, e anota onde ela entra na casa e onde ela sai de novo lá fora. A maioria das pessoas já sai comprando veneno sem nunca ter feito esse passo, e é aí que erram o alvo inteiro. Você quer colocar a isca em cima da estrada que elas já usam, não em qualquer lugar da cozinha. Pega uma colher de bórax, uma colher de açúcar e 3 colheres de água morna. Mistura tudo até o açúcar dissolver por completo. É só isso. 3 ingredientes. E o bórax você encontra em qualquer farmácia ou supermercado na seção de limpeza, custando muito pouco. O segredo está na proporção. Se você colocar bórax demais, a mistura mata a formiga rápido demais, ela morre no caminho antes de voltar para o ninho, e você só perdeu uma formiga. Mas na proporção certa, fraca o bastante para ela sobreviver à viagem de volta, a formiga come, acha bom e leva para dentro do formigueiro para dividir com as outras. Ela alimenta a rainha com a própria boca, sem saber que está carregando a morte de toda a colônia dentro dela. Molha um pedacinho de algodão nesse xarope e coloca dentro de uma tampinha de garrafa, ou num pedaço de papelão dobrado perto do caminho onde você vê as formigas passando, nunca em cima do formigueiro. Isso é importante, e quase ninguém acerta essa parte. Se você colocar o veneno direto no monte de terra, você assusta a colônia inteira e ela pode simplesmente abandonar aquela galeria e abrir outra em outro canto do quintal. Você quer que elas achem o xarope por conta própria, como se fosse comida qualquer, e levem embora, pensando que encontraram um tesouro. Coloca no fim da tarde, quando elas estão mais ativas caçando comida para o fim do dia, e deixa ali durante a noite. Na manhã seguinte, você ainda vai ver formigas andando por perto, e isso é normal, porque o veneno é lento de propósito. Mas de um dia para o outro, o movimento no formigueiro começa a diminuir, e no espaço de 24 a 48 horas a colônia inteira desmorona por dentro, porque a rainha parou de conseguir botar ovo, e as operárias que restaram não têm mais quem sustentar o trabalho. Se depois de 2 dias você ainda ver bastante movimento, não jogue mais bórax em cima do que já tem. Troca o algodão por um novo, com xarope fresco, porque a mistura vai secando e perde a força. E vale colocar uma segunda isca perto de qualquer outra entrada que você identificou naquela observação de 10 minutos, porque uma colônia grande, com várias saídas, costuma precisar de mais de um ponto de ataque para sentir o efeito de verdade. E aqui vai o cuidado, porque eu não vou pular essa parte.
Bórax não é veneno de brincadeira. Ele precisa ficar longe de criança e longe de bicho de estimação, sempre. Coloca a isca dentro de uma tampinha, num canto fechado, atrás de um móvel, num lugar que uma mão pequena ou um focinho curioso não alcança. Nunca deixe em cima de bancada, nunca perto de onde você prepara comida. Se tem criança pequena engatinhando pela casa, redobre o cuidado ou prefira colocar a isca do lado de fora, perto da entrada do formigueiro, longe de qualquer área que a criança frequenta. E lava bem a mão depois de mexer na mistura, antes de tocar em qualquer coisa que vá para a boca. Inscreva-se, o próximo pode economizar mais do que esse. Agora, a isca sozinha derruba a colônia, mas ela não termina o serviço se você continuar alimentando as formigas que sobrarem. E é aqui que a maioria das pessoas erra de novo. Formiga quer 3 coisas e só 3: comida, água e um caminho seguro até dentro de casa. Se você tirar as 3, a colônia que restar não tem para onde crescer. Comida primeiro. E aqui eu quero dizer tirar de verdade, não só limpar por cima. Tudo que fica em cima da bancada, açúcar, farinha, ração de bicho, biscoito, precisa ir para dentro de pote de vidro ou lata com tampa que feche direito. Formiga passa por dentro de um saco de plástico mal fechado como se fosse porta aberta. Varre a cozinha à noite, antes de dormir, sem deixar uma migalha sequer atrás do fogão ou embaixo da geladeira. Lava a louça antes de ir para a cama. Tira o lixo orgânico de dentro de casa todo dia e mantém a tampa da lixeira fechada. Um pratinho de comida de cachorro esquecido no chão da varanda é um banquete inteiro para um formigueiro que está há semanas sem achar nada. Segundo, a água. Essa é a que ninguém pensa e é uma das mais fortes. Formiga precisa de umidade para sobreviver, principalmente dentro do próprio ninho. Aquele vazamento embaixo da pia que você vem adiando o conserto há meses, conserta essa semana, porque essa gota constante pode estar sustentando um formigueiro inteiro, sem você nem imaginar. Seca bem a pia antes de dormir. Não deixa pano de prato molhado largado em cima da bancada durante a noite. Não deixa vasilha de água de bicho do lado de fora depois que ele já bebeu o que precisava. Tira qualquer poça parada perto da fundação da casa. Até um vaso de planta com pires cheio de água pode virar fonte para uma colônia inteira. Terceiro, o caminho. Formiga entra em casa pela menor fresta que existe, uma rachadura na parede, o vão embaixo da porta, o buraco onde o cano de água passa pela parede. Vai com silicone ou massa de vedação e fecha essas frestas uma por uma. Onde o cano entra na parede, enche com lã de aço antes de vedar por cima, porque formiga e outros bichos não conseguem roer lã de aço. Passa atenção especial no rodapé da cozinha e na área embaixo da pia. Esse trabalho é devagar, mas é o que garante que você não vai precisar fazer tudo de novo daqui a 3 meses. Depois que a colônia caiu e as frestas estão fechadas, tem um passo a mais que ajuda a manter a casa livre por mais tempo. E esse não é para matar formiga nenhuma, é só para afastar. Borra de café seca, espalhada num carreirinho fino perto da soleira da porta e do parapeito da janela, incomoda o faro delas o suficiente para elas evitarem aquele caminho. Canela em pó faz parecido, e vinagre puro passado com um pano no batente da janela apaga o rastro de cheiro que uma formiga deixa para outra seguir. Nenhuma dessas coisas mata o formigueiro, e eu não quero que você confunda isso com o trabalho de verdade que é o bórax. Pensa nelas como a cerca depois que o gado já foi tirado do canavial, não como o jeito de tirar o gado. Agora eu preciso ser honesto com você, do jeito que quem está te vendendo alguma coisa nunca seria. Se o seu formigueiro for daqueles grandes de verdade, tipo saúva, que aqui no Brasil a gente sabe que não é brincadeira. O bórax e a limpeza vão derrubar bastante coisa, mas talvez não terminem o serviço sozinhos. Existe até um ditado antigo por aqui que diz que ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. E não é exagero. Uma colônia de saúva adulta pode passar de 1 milhão de formigas,
com galerias que descem vários metros e se espalham por baixo de um terreno inteiro. Contra isso, o xarope de bórax vai enfraquecer a colônia, mas o serviço final, na maioria das vezes, precisa de um formicida específico, granulado, feito para esse tipo de formiga, ou de um profissional que sabe onde fica o centro do ninho. Eu prefiro te dizer onde termina o meu conhecimento do que te deixar brigando um ano inteiro por teimosia. Isso não é sabedoria, é só orgulho, e orgulho não mata formigueiro nenhum. E como você sabe qual formiga é a sua? A formiguinha pretinha e pequena, que anda em fila pela cozinha atrás de açúcar, essa é a que o xarope de bórax resolve quase sempre sozinho. Já a saúva se conhece pelo tamanho bem maior e pelo jeito de carregar pedaço de folha verde cortada, andando em fila para o formigueiro como se fosse um desfile. Se o seu problema é essa segunda, na horta ou no pé de planta, trate a limpeza da casa do mesmo jeito, mas não espere que só a colherzinha de bórax resolva um ninho daquele tamanho. Agora, porque quase ninguém fala do bórax, e eu quero ser cuidadoso aqui, porque não estou dizendo que existe algum plano armado, uma sala cheia de gente decidindo esconder isso de você. É mais quieto do que isso. Bórax custa uma miséria e dura no armário por anos. Ninguém precisa comprar de novo mês que vem. Já a isca pronta que vende em loja de jardinagem, aquela caixinha colorida com desenho de formiga na embalagem, essa sim precisa ser recomprada temporada após temporada enquanto você continuar tendo formiga em casa. Então o produto caro aparece na propaganda, na prateleira, no anúncio, e o pozinho de 3 ingredientes que sua avó já usava fica esquecido num canto, não porque alguém escondeu, mas porque nunca teve um centavo de lucro em te contar sobre ele. O caminho antigo vai ficando coberto de mato de tanto ninguém andar por ele. Pois vamos abrir esse caminho de novo. Aqui vai o que eu te peço para essa semana. Faz o xarope, uma colher de bórax, uma de açúcar, 3 de água morna e coloca numa tampinha perto do caminho das formigas, nunca em cima do monte. Deixa durante a noite e observa no dia seguinte. Depois desce aqui nos comentários e me conta. Quanto tempo levou para você notar diferença? E se era formiga pequena de cozinha ou coisa maior, tipo saúva no quintal? Eu leio os comentários e outras pessoas leem também. E quem conta o que encontrou dá força para quem ainda está lutando com a casa cheia de formiga, achando que já tentou tudo. E da próxima vez que a gente se sentar aqui junto, eu vou finalmente pagar uma promessa que já fiz umas 4 vezes. Porque a casa velha de taipa, dessas que os antigos faziam com barro e sapê, ficava fresca no meio do calor de janeiro sem ventilador nenhum, enquanto a casa nova do vizinho, toda de tijolo e telha de amianto, esquenta que nem forno depois do meio-dia. Não é sorte e não é mágica, está no jeito que a parede foi feita e você já passou por casa assim a vida inteira, sem nunca perguntar por quê. Essa eu vou te mostrar inteira, prometo. Então faz o xarope de bórax, coloca longe do alcance de criança e de bicho, observa o caminho antes de agir, tira a comida e a água do rumo das formigas e vai fechando as frestas com massa e lã de aço. Se o formigueiro for pequeno, você vai ver ele murchar em 1 ou 2 dias. Se for grande, você já vai ter feito metade do trabalho antes mesmo de chamar ajuda. O povo que ergueu essa terra com a própria mão sabia disso. E a gente está só começando a lembrar de novo. Mais vídeos na tela agora. Inscreva-se para não perder o próximo.